Olha como Deus faz as coisas. Talvez isso que nós compartilhamos, esse testemunho que nós compartilhamos aqui, possa ajudar a fazer muito sentido na palavra que eu trago aqui. E eu já vou avisar você, por favor, receba essa palavra no amor de Jesus, mas se prepara na cadeira, porque até o final dessa palavra você vai ser confrontado a tomar uma decisão, a se posicionar diante da bondade de Deus na sua vida e dentro da sua casa também. É por isso que eu gostaria de ler com você e meditar com você um pouco sobre uma parte de uma história que Jesus contou. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ela ficou conhecida como a parábola do filho perdido. Alguns conhecem como a parábola do filho pródigo. Eu não quero ler toda essa história. E como parábolas são histórias inventadas. Então não foi fato aquilo. Foi um ensinamento que Jesus ministrou através de uma história. Mas eu gostaria de ler os primeiros versos dessa história. Começando no verso 11, Lucas 15, do verso 11, até o verso 19 vai ser suficiente. Porque o que eu quero falar com você aqui nesta noite é sobre dó versus compaixão. Diga comigo, dó versus compaixão. Tá bem? E que você prestasse bastante atenção no que o Senhor nos diz na sua palavra. Vamos lá. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Ele estava falando aqui de receber a herança adiantado, tá? E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a uns dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga comigo, caindo em si, isso é muito importante, disse, não, tá bom, obrigado, só caindo em si, tá bom. Continuando, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Queridos, essa história que Jesus contou, é uma situação problema vivida dentro de um ambiente familiar. Ela é uma história inventada, mas ela é uma história baseada em situações reais que muitas pessoas vivem dentro de suas famílias. Essa história que Jesus contou é um momento de rebeldia de um filho desta casa que se levanta contra o seu pai e contra a sua casa. Essa história, ela mostra para nós que esse filho, ele não queria mais viver sujeito ao seu pai, e nem queria mais viver dentro do estilo de vida da sua família. Esse filho mostra aqui nessa história que ele estava decidido a seguir o seu próprio caminho, fazer as coisas do seu jeito, não seguir mais a autoridade do seu pai, criar o seu próprio estilo de vida segundo o desejo do seu coração. Então, como o texto bíblico diz, ele toma uma decisão muito forte, que foi a decisão de se emancipar para viver as coisas do seu jeito, para fazer as coisas
da forma que ele achava certo. Mas é interessante, queridos, nessa história que Jesus conta, o que aconteceu foi que o plano desse filho não deu certo. E se você é uma pessoa que está familiarizada com a palavra de Deus e com a sabedoria de Deus, talvez você entenda eu dizer que naturalmente que não daria certo esse plano. É claro que não daria certo. Esse filho, queridos, ele simplesmente viu o cumprimento, as consequências de uma palavra de Deus, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando lá em Êxodo 20, Deus diz, no meio dos 10 mandamentos, num dos mandamentos ele diz, honra a teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida boa na terra e viva longos dias sobre a terra. E o que Jesus conta na história? Esse filho não honrou os seus pais. E por isso, queridos, é natural que ele não tinha condição de prosperar com a bênção de Deus em nenhum plano que ele fizesse. Não ia dar certo mesmo. E às vezes, como foi o caso dele, deu certo no começo. Mas o tempo passou. E o tempo foi mostrando se ia longe ou não ia esse projeto deste filho. E falando isso, eu preciso aqui abrir um parêntese. Falar ao coração de vocês, filhos, por favor, presta atenção no pastor. Esse verso da Bíblia, ele tem, Êxodo capítulo 20, ele tem o versículo 4, por volta do versículo 10, na verdade. É um versículo, gente, que tem 3.200 anos que ele foi registrado. Fazem 3.200 anos que Deus diz, honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem em todas as coisas e tenhas longa vida sobre a terra. E eu posso dizer uma coisa a você, ao longo desses 3.200 anos, a vida da humanidade tem comprovado que honrar pai e mãe é o primeiro teste de preparação para a vida. Se você não passar no teste da honra ao pai e à mãe, e honra é mais que obedecer, ok? Honra vai além de obedecer. Porque filhos, quando se tornam adultos, responsáveis e formam a sua própria família, não devem mais obediência aos pais. Se você virou homem de família, mulher de família, você não tem mais que obedecer ao desejo, à ordem do teu pai e da tua mãe. Mas honrar, respeitar, você tem que fazer pelo resto da sua vida. E se uma pessoa não passa no teste de honrar pai e mãe, ela não estará preparada para atravessar, para vencer nenhum outro teste na sua vida. Isso é palavra de Deus. Basta a gente ouvir e guardar com fé. E nessa história, quando o filho viu que ele estava no fundo do poço, coisas foram acontecendo, as consequências vieram, naturais e espirituais. O que o texto diz, como nós falamos juntos, ele caiu em si. Ele caiu na sua própria consciência e percebeu que a besteira que ele fez e que a melhor coisa que ele podia fazer com a sua vida, o pingo de dignidade que ainda restava dentro dele, a melhor coisa que ele podia fazer com esse pingo de dignidade era se arrepender, era voltar para casa, se humilhar diante do seu pai, reconhecendo o erro que cometeu, dar a cara à tapa, se fosse necessário. Era mais inteligente quebrar o orgulho e começar tudo de novo, do que insistir na tolice e se afundar cada vez mais. E esses versos que nós lemos, queridos, eles mostram isso para a gente. Agora, uma pergunta, eu quero convidar você a fazer uma reflexão comigo em cima dessa história que Jesus contou. Uma pergunta que eu preciso levantar aqui nesse momento.
Seria possível alguém, dentro dessa história, ter atrapalhado este filho perdido de tomar essa decisão de voltar para a casa do seu pai? Sim ou não? E eu quero dizer para você, a resposta é sim. Seria possível, sim, alguém atrapalhar esse filho na decisão de voltar para a casa do seu pai. E sabe como que seria possível alguém atrapalhar esse filho de tomar essa decisão tão forte e tão importante? Sabe como que alguém poderia atrapalhar? Se aparecesse alguém na vida deste homem aqui, deste filho aqui, e oferecesse ajuda para ele. Eu não sei se você percebeu quando a gente estava lendo o texto, mas o texto diz, Jesus conta nessa história que o filho, ele foi então começando a enfrentar a escassez, ele gastou tudo que ele tinha, veio um grande momento de dificuldade sobre aquela nação onde ele estava vivendo, e ele começou a passar dificuldade, e ele pedia até coisa básica, uma marmita para se alimentar. E o texto diz, Jesus diz que ninguém lhe dava nada. E foi aí que o texto diz que ele caiu em si. Mas eu pergunto, e se alguém tivesse lhe dado alguma coisa, queridos? Você já parou para pensar que se alguém tivesse oferecido alguma coisa, se alguém tivesse oferecido algum tipo de ajuda, algum tipo de muleta para esse filho perdido, orgulhoso, rebelde, isso poderia não ser útil, mas isso poderia servir mais como uma tentação, para que esse filho, ele permanecesse no orgulho, ele não se arrependesse dos seus erros, ele não se corrigisse dos seus atos. Tudo por causa de alguém achando que estava ajudando. E que não entenderia que na verdade era alimentando um orgulhoso, bancando a atitude de um orgulhoso que não queria voltar atrás. Ele teria alguém que serviria de muleta para ele, fazendo com que ele pensasse, eu não preciso voltar atrás, eu tenho quem me ajude neste estado, nessa situação que eu me encontro aqui. Sabe, queridos, eu percebo, quando eu pego essas verdades e eu trago elas para a nossa vida, para a minha vida, para a nossa vida, eu percebo que existe uma falsa noção na consciência de muitas pessoas, de que deixar as pessoas passarem por certas dificuldades é uma coisa má, é uma coisa que se faz somente quem não tem coração. Especialmente quando a gente vê casos assim dentro do nosso ambiente familiar, da nossa relação familiar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus, isso é mentira. Pastor, você é um pastor de uma igreja, prega o amor, a paz, cuidamos uns dos outros, como vai falar que às vezes tem situações que a gente não pode ajudar, que a gente pode estar atrapalhando o pastor? Não sei se você percebeu junto comigo, ao lermos esse texto, cadê o pai desse filho quando ele estava no pior momento da sua vida? Onde que o próprio pai dele estava? Aliás, antes, quando o filho resolveu se rebelar, quero me emancipar, quero fazer as coisas do meu jeito, você não manda em mim, não quero mais viver debaixo da sua liderança, debaixo da sua autoridade. Qual que foi a reação do pai, quando o filho decidiu orgulhosamente agir dessa forma? Jesus conta, ele não impediu o seu filho de ir. Ele não impediu o seu filho de ir quebrar a cabeça. Ainda que ele amasse muito o seu filho. E a prova disso é o resto da história, que não cabe a nós
olharmos para ela hoje, mas se você quiser, chega em casa, pega Lucas capítulo 15 e continua lendo os versos seguintes. Hoje não, porque eu quero me concentrar nisso aqui um pouco mais com você. Ainda que esse pai amasse muito o seu filho, e ele provou esse amor, tanto quando ele deixou o filho ir por amor, quanto quando o filho orgulhoso, que torrou a grana do pai, volta, como se diz aí, é um termo meio pesado, meio largado assim, com o rabinho entre as pernas. E o que o pai fez? Viu? Eu não falei para você que você não devia ir? Não. Ele não deixou nem o filho terminar a confissão. Ele abraça o filho, ele faz uma festa, ele recebe o filho com o mesmo amor que ele sempre teve pelo filho. Ele não estava sendo ruim com o filho, ele não estava amando menos o seu filho. Ele estava esperando cada dia que o seu filho voltasse com o mesmo amor. Queridos, talvez seja louco demais falar isso para você, mas se talvez você precisar de alguns dias, se você precisar de uma semana, se você precisar de um mês, para que o Espírito Santo acende isso no seu coração, mas eu preciso que você guarde isso. Nem sempre ajudar ajuda. Nem sempre ajudar ajuda. Talvez ajudar vai atrapalhar um processo importante de tratamento. Talvez, em determinadas situações, ajudar vai atrapalhar um processo importante de crescimento nas vidas de pessoas, às vezes dentro da nossa própria casa. E nós precisamos nos dar consciência disso. É por isso, queridos, que eu entendo que existe claramente, diante da palavra de Deus, existe uma diferença, e espiritualmente falando também, uma diferença entre dó, ou pode chamar de pena também, e compaixão. Agir por dó, agir por pena, agir por compaixão, é sempre fazer alguma coisa por alguém, de maneira geral, mas são atitudes totalmente diferentes. Quando alguém age por dó, quando alguém age por pena, ou quando alguém age por verdadeira compaixão. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão de pessoas que precisavam de uma mão estendida por diversas vezes. Mas a Bíblia nunca diz que Jesus sentiu dó, sentiu pena, e por isso ele fez alguma coisa boa por alguém. Sabe por quê, queridos? Porque essa diferença, quando nós olhamos para dó, para o sentimento de dó, de pena, o que essas coisas, o que esse sentimento traz? Dó e pena são atitudes que se tomam por impulso. Agora, por outro lado, compaixão é uma ação medida, calculada. O sentimento de dó, queridos, o sentimento de pena é algo voltado para a urgência, para o agora. A pessoa nem pensa muito no que vai dar depois, ela só quer apagar aquele incêndio naquele momento. Agora, quando uma pessoa é movida por compaixão, ela faz algo pensando não somente em apagar o incêndio do agora, mas como ela poderá ajudar de maneira duradoura, pensando no futuro desta pessoa. Agir por pena, agir por dó, gera prisão. Mas por que gera prisão, pastor? Porque quando você está com um sentimento de dó por uma pessoa, você se vê obrigado, você se vê preso àquela situação. Eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, agir por compaixão gera liberdade. Eu faço porque eu entendo o que devo fazer. Agir por dó ou por pena coloca um fardo sobre os nossos ombros. Uma pessoa movida por sentimento de dó, de pena, ela tem a sensação de que ela está carregando o mundo nas costas, de que tudo depende dela. Agora, agir por compaixão é uma atitude que sempre vai nos manter num lugar de descanso, queridos. Quando uma pessoa age por dó,
ela está fazendo por justiça própria. Mas por que, pastor, está fazendo por justiça própria? Porque alguém movida por um sentimento de dó ou de pena, se ela não fizer algo para ajudar aquela pessoa, ela se sente condenada. Então, para mostrar que ela é uma pessoa boa, ela faz alguma coisa. Agora, quem se move por compaixão, ela age pela graça de Deus. Agir por dó é obra do homem, é coisa humana. Agir por compaixão é obra do Espírito Santo através das nossas vidas. Agir por dó, queridos, gera culpa nos nossos corações, por causa da justiça própria, por causa do fardo, por causa da responsabilidade. A gente sente que aquele problema agora é nosso. Mas agir por compaixão mantém os nossos corações constantemente em paz com Deus e diante das pessoas. Independente do que as pessoas acham ou deixam de achar, independente do que as pessoas falam ou deixam de falar, quem age pela compaixão de Deus no seu coração, ela consegue permanecer na paz, independente dos outros. A pessoa que age por dó, ela faz por obrigação. A pessoa que age por compaixão, ela faz de coração. A pessoa que age por dó, o socorro de uma pessoa que age por dó é só um paliativo. Daqui a pouco a necessidade vai voltar e vai ter que socorrer de novo. A pessoa que age por compaixão, assim como Jesus, ela faz algo para gerar fruto. E como Jesus diz em João capítulo 15, fruto que permanece. Eu entendo, queridos, que dó ou pena, de verdade, agir por dó, agir por pena, não serve para nada. Não serve para nada, não dá fruto que permanece. É só uma ação por impulso, não produz nada de útil. Apenas vai gerar no nosso coração uma falsa sensação de alívio na nossa consciência. Deixa eu fazer um pedido, meninos do som, por favor, eu preciso que você aumente um pouquinho meu microfone. Estou me esforçando bastante aqui para falar, tá bem? Deixa eu controlar minha voz, por favor. Obrigado. Como eu estava falando, quando a gente age por dó, o máximo que isso vai chegar vai gerar uma falsa sensação de alívio na nossa consciência. Mas como eu estou dizendo, é uma sensação falsa. Não é real. É só um negócio assim, poxa, eu me sinto uma pessoa boa. Por quê? Porque eu fiz aquilo. Às vezes sem saber o porquê fez, se aquilo realmente ajudou ou atrapalhou na situação. Existem diversas situações de família, queridos, que qualquer um de nós pode estar vivendo. Talvez alguém aqui esteja passando por um momento difícil, em que o seu marido, em que a sua esposa permanece resistente com relação às coisas eternas, insiste em não dar ouvidos à voz de Deus, e isso tem trazido tanto pesar ao seu coração, e eu entendo isso, e fica essa questão dentro do coração: o que eu posso fazer para salvar a minha esposa? O que eu posso fazer para salvar o meu marido? Isso muitas vezes gera uma crise dentro do coração, leva muitas vezes a ter atitudes por impulso, a fazer coisas pelo impulso do coração. Eu entendo quantos que passam pela situação de verem um filho, uma filha, presa em vícios, presa em práticas que não são lícitas, que não são morais, que não honram a Deus, e tendo dificuldade para fazer algo para mudar aquela situação, talvez já tenha tentado de tudo, e se vê de mãos atadas para mudar essa realidade. Vitão, me ajuda mais um pouquinho, querido, por favor.
Eu acredito, queridos, que talvez muitos que estão aqui já tenham passado pela situação, ou estejam vivendo a situação de ver um irmão, de ver uma irmã, dentro da sua própria família, que insiste em viver por caminhos que não são honrados, que são prejudiciais à própria vida deles, que são prejudiciais à sua família. E você sente, porque é o seu irmão, porque é a sua irmã. Você sabe que esse caminho que eles estão seguindo geram morte, geram destruição, gera escravidão. E às vezes você entrar em crise, o que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Querido, querida, entenda uma coisa, em nome de Jesus: você não pode salvar a sua família. Você não pode. Entenda isso o mais rápido possível, é o melhor que você faz. Pode ser difícil, mas a melhor coisa que você fará é você entender: você não é capaz de restaurar sua família. Você não é capaz de transformar sua família. Você não é o salvador da sua família. Você não é a salvadora da sua família. Só Jesus pode fazer isso. Sabe por quê? Porque transformar uma família não é obra humana. Transformar uma família, salvar uma pessoa, é milagre do céu na vida de alguém. Só Deus pode fazer isso. Então, querido, querida, se tem uma coisa útil que eu posso entregar no seu coração nessa noite, sabe o que você faz? Pega esse fardo que você carrega no teu coração. Pega esse peso que parece que você está com o mundo nas suas costas. É uma voz, é uma pressão que fica dentro de você, em torno de você. É o olhar das pessoas, é o que as pessoas falam para você, é o sentimento de culpa que você carrega porque aquilo está acontecendo porque você não faz nada. Pega todo esse fardo que está sobre os seus ombros e coloque esse fardo nas mãos de quem pode se encarregar disso, que é Jesus. Você precisa urgentemente ter uma conversa séria com Cristo e desistir de tentar ser o salvador da sua família, e você confiar em quem realmente tem poder para salvar a sua família. Tem uma frase, queridos, de um pastor que eu tenho aprendido a admirar bastante o ministério dele, o pastor Ederson, da Igreja Batista Memorial de Linhares, no Espírito Santo. Recentemente eu tive um contato com ele, uma experiência com ele, e numa ministração que nós estávamos juntos, houve um momento em que ele fez uma declaração que aquilo inclusive eu guardei para esta palavra. Pessoal que é do discipulado Avança aqui sabe disso. Eu estou com essa mensagem guardada, queridos, desde o ano passado. Eu já tinha essa palavra. Desde o ano passado. Esperando o Espírito Santo me autorizar a entregar essa palavra. Essa palavra o Senhor me permitiu entregá-la nessa noite. Que bom que você está aqui comigo, para a gente receber essa palavra de Deus. E naquele momento o pastor Ederson, naquela ministração, ele falando sobre coisas semelhantes ao que a gente está falando aqui agora. Houve um momento em que ele falou assim: entendam o seguinte, pastores, que a gente estava num grupo de pastores e líderes. Justiça, a justiça de Deus, na verdade, a justiça da compaixão, a justiça do amor, pratique sempre. Agora, a generosidade, faça somente quando Deus mandar. Eu não vou conseguir gastar muito tempo para explicar tudo o que está dentro dessa frase. Justiça sempre, generosidade só quando Deus mandar. Mas de maneira resumida e prática, eu posso dizer para você o seguinte: querido, querida, o que é o dever de cada um de nós, na nossa vida diária, é nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essa justiça que está sendo falada não é a justiça do ferro e fogo, do verdadeiro e falso, do certo e errado, de que eu tenho que provar que eu estou certo. É a justiça da cruz.
Sabe que justiça que é essa? A justiça de Deus é a justiça do perdão. É a justiça do amor. É a justiça da misericórdia. É a justiça da compaixão. É a justiça de esperar com paciência. É a justiça de suportar em amor. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as demais coisas básicas, fundamentais, importantes, vos serão acrescentadas. Haverá momentos em que haverão necessidades diante de nós. E a gente não vai ter nenhuma direção de Deus sobre o que fazer diante daquela necessidade. E se você estiver em comunhão com Deus, em contato com Deus, e se Deus não colocar nenhuma direção para você seguir naquele momento para fazer alguma coisa, querido, querida, fique em paz e não faça nada. Deus está cuidando. Não ponha a mão. Porque senão nós corremos o risco de fazermos parte daqueles que estão atrapalhando o que Deus está querendo fazer pelo poder dEle. Você consegue imaginar isso? Nós temos limitações para fazer coisas pelas pessoas, mas Deus não tem limites. A gente acabou de ver esse testemunho aqui, ano após ano. Testemunha, convida, prega e tal. Num dia que ninguém sabia, sai lá o seu Maciel, com 80 anos, vai ele sozinho, sem ninguém convidar. Ele entra na igreja e fala, vim aqui entregar minha vida a Jesus. Explica isso para mim, querido. É Deus. É Deus. É só Ele. Nós só devemos fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Quando Ele não manda a gente fazer, querido, querida, fica em paz. Não se ache uma pessoa má. Deixa Deus fazer. Não bote a mão aonde Deus não mandou você pôr a mão. Você pode estar tentando fazer a obra de Deus. Eu já aconselhei diversas pessoas sobre isso, especialmente sobre a relação familiar. Não faça. Se você estiver tentando fazer a obra de Deus, Deus tira a mão dele. Se você estiver tentando ajudar Deus a ser Deus, Ele tira a mão dele. Você quer fazer? Então faça. Quando você sossegar e confiar em mim, eu volto a trabalhar do meu jeito, porque eu sou Deus. Eu posso salvar. Como o profeta Jonas diz no capítulo 2, Jonas capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor. Sabe, queridos, o que nós precisamos? À luz de todas essas coisas, eu entendo que nós precisamos ter mais discernimento espiritual antes de agir. Vitão, me ajuda, mano, por favor, cara. Nós precisamos ter mais discernimento espiritual antes de agir. Muitas vezes, nós somos muito precipitados, gente. Muitas vezes nós somos impulsivos demais. Quantas vezes que nós agimos pelo ímpeto de um sentimento de dó. A gente simplesmente sente aquele negócio esquentando, rebuliçando aqui dentro da gente. Quando a gente vê, a gente já está fazendo. Talvez você já tenha falado isso. Eu nem percebi, quando eu vi, eu já estava lá. E eu preciso falar a você, você não devia se orgulhar disso. De ter agido sem pensar. Você não devia achar que é bonito. Quando eu menos percebi, eu já estava com a mão lá fazendo. Você agiu por impulso. E dificilmente alguém que age por impulso vai dar fruto que permanece. Nós agimos muitas vezes por causa de pena. Nós agimos muitas vezes por causa de uma voz gerando culpa dentro de nós. Quantas vezes nós agimos por causa de raiva ou de qualquer outro sentimento que não é bom, que não vem de Deus? Queridos, eu preciso fazer uma citação de um texto da palavra de Deus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 11, depois o verso 13 em diante. A Bíblia diz assim: pois
ninguém conhece as coisas do ser humano, a não ser o espírito, o próprio espírito humano que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Continuando. Disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas as palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Ela não pode entendê-las, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Faz sentido isso para você? As coisas do Espírito, para entender as coisas do Espírito, só sendo guiado pelo Espírito. Mas as coisas do ser humano, é só você agir humanamente, você pensar humanamente de maneira natural, e você vai entender. Continuando, o texto diz, porém, a pessoa espiritual, o que é a pessoa espiritual? É a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Essa pessoa julga todas as coisas, mas ela não pode ser julgada por ninguém. Pois quem é que conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe, queridos, algumas vezes Deus vai mandar você fazer algumas coisas e pessoas que estiverem em volta de você vão falar, hã? Você está louco? Você está doidão? Você perdeu o juízo? Por que você está fazendo isso? E talvez você tente explicar para essas pessoas, olha, Deus tocou no meu coração. E Ele mostrou para mim que eu devo fazer isso por essa pessoa. E se for pessoas que não são guiadas pelo Espírito ouvirem isso que você está falando, elas vão querer te internar, provavelmente. E faz todo sentido isso, porque as coisas do Espírito, elas só são entendidas pelo Espírito. Entende? E pessoas que vivem somente de maneira natural, elas só vão compreender quando elas puderem captar com a mente. Mas aquilo que é do Espírito está acima do nosso entendimento, porque nós só conseguimos entender aquilo que nós vemos, aquilo que nós pegamos. Mas o Espírito que está acima, ele vê até o que vai acontecer. Ele vê até todas as possibilidades. Ele vê no que vai dar lá na frente e já está trabalhando hoje. Portanto, quando nós vamos guiados pelo Espírito, nós estamos indo em cooperação com alguém que já está vendo o resultado, o placar lá na frente, que já sabe na onde vai dar. Portanto, nós vamos com confiança. E se o Espírito não falar, então não faça, porque o Espírito está vendo outra coisa, está querendo fazer de outra forma. Sabe, queridos, o que nós precisamos praticar mais à luz de tudo isso? Dentro das nossas próprias casas, sabe o que nós precisamos praticar mais? Nós precisamos aprender a sermos pessoas mais espirituais, a sermos mais guiados pelo Espírito Santo em todas as situações. Não é só dentro da igreja, não é só na célula, só no ministério, é em tudo. Bate o salário, a aposentadoria, a pensão, sei lá o quê, como é que é a sua fonte de renda? Esteja guiado pelo Espírito para administrar esses recursos. Surgiu um projeto, uma oportunidade, tomar uma decisão, vou ou não vou, seja guiado pelo Espírito para saber se você deve ir ou não deve. Nós precisamos, queridos, aprender a calar essa voz da dó, falando que atrapalha tanto dentro da gente, essa voz da pena, e nos escutarmos mais a voz do Espírito Santo. Sabe, queridos, o que nós precisamos aprender a praticar mais dentro das nossas casas? Nós precisamos aprender a pensarmos, não com a mente do mundo natural, mas com a mente de Cristo. Jesus, o que o Senhor faria nessa situação que eu estou aqui? Jesus, como é que o Senhor reagiria diante desse caso que eu estou aqui? Pensar com a mente de Cristo e não com a mente natural.
Sabe o que nós precisamos, queridos, praticar mais? É aprender a orarmos mais. Teve um tempo atrás que Deus me deu uma palavra que eu ministrei aqui, e o título dessa palavra está lá no YouTube da nossa igreja. O título daquela mensagem foi: orar é agir. Às vezes a gente diz, eu até entendo às vezes, quando certas pessoas falam, quando a pessoa diz, eu só estou orando, passa uma ideia de que não está fazendo nada. Está fazendo muito. Está fazendo muito. Na verdade, quando nós nos dedicamos à oração, ao jejum, nós estamos pedindo, Deus, vai na frente. Porque é muito melhor que o Senhor vá na frente, eu só vá atrás, segundo fluir a direção do Senhor, do que eu ir na frente e o Senhor depois ficar me puxando, me corrigindo, porque eu estou fazendo besteira, metendo os pés pelas mãos. Nós precisamos aprender a confiarmos mais na ação sobrenatural de Deus. Guarda esse testemunho, gente. Deus pode fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você precisa aprender a confiar na ação sobrenatural de Deus. Nós precisamos aprender a confiar que Deus pode surpreender e encontrar caminhos que nós nunca pensamos que poderiam existir essas possibilidades. Sabe, queridos, o que nós precisamos aprender a praticar mais? É aprender a sermos mais obedientes. Agir quando Deus mandar a gente agir. Fazer o que Deus manda a gente fazer. Ele está vendo o que nós não conseguimos ver. Para isso, a gente deve aprender a esperar com paciência no Senhor, como diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu desejo de coração que essa palavra faça sentido na tua vida, assim como ela tem feito na minha, há um bom tempo já. Eu gostaria de pedir para você ficar em pé, por favor. Eu quero pedir para os irmãos da comunicação, tem uma canção, o título dela é Filho Pródigo. E ela conta sobre essa trajetória que a gente está meditando aqui na palavra, dessa história que Jesus contou do filho perdido, do Marcos Nascimento. Mas eu gostaria de te convidar a orar nesse momento. Você poderia fechar os seus olhos? Por favor. Mas eu gostaria de pedir, eu estou pedindo para você fechar os seus olhos para quê? Para que você volte-se para dentro. Nesse momento. Eu gostaria, porque eu entendo que nesse momento de oração, no final dessa palavra, a oração mais importante que precisa acontecer não é a minha, é a tua oração. Eu gostaria de apelar a você, para você pensar em Deus. Orar é muito simples. Você pensa em Deus e fala com Deus aquilo que vai aí dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Se você tiver fé para receber essa palavra, eu quero encorajar você. Nesse momento que você está aí diante de Deus, confesse a Deus as suas atitudes, todas as suas atitudes precipitadas. Quantas vezes que você sabe que você agiu por impulso? Eu pedi agora para você fechar os seus olhos, para dar a você a oportunidade de reconhecer isso diante de Deus, bater no peito e falar: Deus, eu estou quebrando o meu orgulho aqui, reconhecendo, muitas vezes eu agi por impulso, e eu quero te pedir perdão, Deus. Eu estou tomando consciência do que eu fiz. Eu quero te encorajar, querido, querida, peça a Deus para que você seja sal, para que você seja luz dentro da sua família. Aproveite esse momento, peça para que o Espírito Santo se derrame sobre você, dando a você o discernimento necessário, o entendimento necessário,
a graça necessária para que você haja somente pela compaixão do Senhor Jesus, somente segundo a mente de Cristo, e não por dó, e não por impulso de pena. Ele vai te dar a graça que você precisa. Ele vai te limpar. Ele vai ajudar você a ter atitudes que dão um fruto que permanece, não só paliativo, mas coisa que realmente faz a diferença. Mas eu gostaria também de encorajar você a direcionar a sua oração. Talvez tenha algumas pessoas aqui que são a única pessoa representando a sua família. Você não está com a sua família aqui, só você está aqui. Mas eu posso te dizer uma coisa: nesse momento, pelo Espírito de Deus, você pode visitar a sua família agora, neste exato momento, por meio da sua oração. E agora eu gostaria de te encorajar, não ore mais por você, coloque a tua família nas mãos de Deus nesse momento. Ore por pessoas da sua família que estão perdidas. Pede a Deus: Deus, eu creio em milagres, Deus. Faz um milagre na minha família. Eu tenho pessoas, você pode citar o nome dessas pessoas a Deus. Pai, fulano está perdido, salva ele. Fulana está perdida, vai lá, Senhor, faz a obra na vida dela. Talvez, querido, querida, hajam pessoas da sua família que estão presas. Talvez presas literalmente, mas talvez presas em vícios, talvez presas em comportamentos impertinentes, errados. Você pode abençoar a vida dessa pessoa da sua família, clamando ao Senhor: Pai, o Senhor é o Deus de toda libertação, quebra estes grilhões, quebra este cativeiro sobre estas pessoas da minha família, liberta eles de toda prisão espiritual, de todo ataque do maligno, meu Deus. Seja um canal de bênção aqui nesse lugar. Ore pela sua família. Lembre-se daquelas pessoas da sua família que andam tomando decisões precipitadas, erradas, que têm dado cabeçadas na vida. Ora por eles, peça: Deus, ilumina essa pessoa da minha família, coloca juízo dentro daquele coração. Eu não tenho poder para pôr juízo lá dentro, mas o Senhor pode. Ilumina aquela vida, Senhor. Ore, meu irmão. Levante um clamor aqui nesse lugar, minha irmã. Se tem alguma pessoa na sua família que tem vivido em orgulho, é resistente, não ouve, não escuta, é rebelde, ore por ele. Deus pode fazer uma obra nessa vida. Ore, ore, ore por resgate. Ore por restauração. Peça a Deus: Deus, eu quero ver milagres dentro da minha casa. Deus, eu te peço pelos sinais do Senhor na minha família. Ore para Deus usar você do jeito certo, de uma maneira que você possa gerar fruto que permaneça na sua família. Levante um clamor, porque segundo a promessa da palavra de Deus, neste exato momento, as suas orações, o Senhor está trabalhando em resposta às suas orações. Talvez quando você chegar na sua casa, você será surpreendido, surpreendida. Talvez você vai voltar para sua casa e não vai ver nada de diferente, mas não tenha dúvidas, o Senhor já está trabalhando. Se você estiver vendo, Ele já está trabalhando. Se você ainda não está vendo nada, mas isso não significa que Ele não está trabalhando em resposta à sua oração. Pai Santo, Pai amado, eu quero orar aqui, meu Deus, por cada família.
Meu Deus, eu quero orar aqui por casamentos, meu Pai. Meu Deus, eu oro, meu Pai, para que a aliança seja restaurada. Meu Deus, eu oro para que as alianças sejam polidas, sejam purificadas, meu Pai. Eu oro, meu Deus, para que o pacto do compromisso entre os casais, o respeito entre os casais seja restaurado. Pai, eu oro, meu Deus, para que toda semente de orgulho, para que toda semente de rebeldia, para que toda dureza de mente e de coração, que haja um grande quebrantamento dentro de cada casa. Espírito Santo, dê os corações dos filhos aos pais, dê os corações dos pais aos filhos, Senhor. Deus, nos ensina, meu Pai, a ir segundo o fluir do Teu Espírito. Nos ajuda a sermos pessoas espirituais, Senhor. E se não percebemos os sinais do Teu Espírito, que a gente aprenda o que é descanso, o que é confiar com paciência no Senhor, o que é esperar o trabalhar do Senhor, meu Pai. E que nenhuma condenação venha sobre os nossos corações. Pai, neste mês da família, nós estamos aqui abrindo a Tua palavra para ouvir, ó Deus, a Tua voz. Nós estamos aqui tomando posse das Tuas verdades. Nós queremos, ó Deus, ver o que o Senhor declarou aqui. Nós queremos que essas palavras saltem e elas se tornem realidade dentro das nossas casas. Deus, nós estamos te suplicando, salva a nossa família. Livra-nos, meu Deus, dos impulsos. Livra-nos, meu Deus, das precipitações. Livra-nos da imaturidade, da ingenuidade, meu Pai. Leva-nos, meu Deus, a um outro nível. Meu Deus, eu oro para que cada pessoa que está aqui, meu Pai, seja bênção dentro da sua família, seja sal, seja luz, seja gente que faça diferença dentro da sua família. Quando estiver agindo, quando não estiver fazendo nada, mas porque estarão confiando que é o Senhor que está fazendo. Essa é a minha oração, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.